Bom dia, irmãos. Queria convidar os adolescentes para sair, mas eles já saíram. Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Capítulo 16, sobre as boas obras. Se Deus permitir, concluiremos esse capítulo 16 hoje. Concluiremos hoje, se Deus permitir. Vamos orar, então, para nós iniciarmos a nossa aula? Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, louvamos, engrandecemos o Teu nome, porque nos trouxeste até aqui, com Tua graça tem nos acompanhado, com Tua forte mão tem nos auxiliado. Ó Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, mas nos inspire, nos ajude, Senhor, nos guie para fazermos boas obras, para, em meio à nossa fraqueza, em meio à nossa imperfeição, ainda assim, lutarmos contra o pecado, fazermos o nosso melhor para o Teu reino e desejarmos, ó Deus, servir uns aos outros. Esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 16, sobre as boas obras, nós deixamos martelado o possível, obviamente, dentro das nossas fraquezas e imperfeições, que boas obras são aquelas que Deus define e expõe na sua palavra. Então, o que está na Bíblia como boas obras são boas obras. Então, a Bíblia define, Deus ordenou em sua palavra. Então, não são que homens inventam, não são quaisquer outras por pretextos de boa intenção, zelo, qualquer ideia humana, mas somente que Deus define. Depois falamos sobre a função dessas boas obras, citamos o quanto é importante para evidenciar a nossa fé, expor a nossa gratidão, adornar a nossa profissão do Evangelho, calar adversários da igreja e de Cristo, glorificar a Deus. E nós precisamos zelar por essas boas obras. Depois, falamos sobre a origem dessas boas obras, que é o Santo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, como nós vimos. Então, nós somos influenciados continuamente por esse Santo Espírito e dessa influência do Espírito Santo nós fazemos essas boas obras. Então, tudo o que você faz de bom vem do Espírito. Todas as suas boas obras aceitas em Cristo vêm do Espírito Santo. Mas isso não deve ser de forma alguma desculpa para você falar: então, não vou fazer nada, ficarei aqui tranquilo, deitado, aguardando um mover especial do Espírito de Deus para que eu faça alguma coisa. Então, deixamos claro que isso é negligência, e a Bíblia alerta severamente contra essa negligência. Então, precisamos nos esforçar para fazermos boas obras. Então, você deve arregaçar as mangas, você deve suar aí, você deve fazer o seu melhor. Mas, ainda assim, falamos que os que fazem mais, os melhores obreiros, digamos assim, os que prestam maior obediência e fazem as melhores obras, vamos dizer assim, eles estão muito, muito, muito abaixo do que eles deveriam fazer. Ou seja, não existe ninguém entre os pecadores que passaram por esse mundo, nenhum deles, por melhor que nós o conceituemos, que fez além. Nenhum deles fez além do que é solicitado, do que é ordenado, do que é indicado pela palavra. Então, nós, na última aula, falamos sobre essa ideia de fazer a mais. É impossível fazer a mais do que é esperado. E também falamos sobre os méritos das boas obras, ou seja, nós, com nosso melhor, com as nossas melhores obras, com aquilo que você fez de melhor, nós ainda assim não podemos tornar Deus devedor nosso. Não podemos merecer da mão de Deus perdão de pecados, vida eterna,
por alguns motivos que citamos na última aula, mas principalmente, podemos destacar aí, por causa dos nossos pecados, das imperfeições misturadas com as nossas boas obras, que são as nossas fraquezas, e porque essas boas obras procedem do próprio Espírito Santo de Deus, não de nós. Então, não tem como termos o mérito no sentido de pagamento mesmo, porém, temos o ponto 6, que nós trataremos hoje, que traz graciosamente outra mesma perspectiva desse mesmo assunto. Bem ligado ao ponto 5. Bom, são muitas coisas, então, estamos numa longa caminhada, aí, mais de mês, estudando boas obras, estudando as obras necessárias na vida cristã, os frutos do amor que flui de nós. E, no ponto 6, para quem tem aí impresso, ou pode acompanhar ali, apesar da contínua mensagem de erro que aparece ali, e peço a vossa paciência referente a essa mensagem de erro, mas vamos ter que consertar esse projetor, data show. Bom, ponto 6. Entretanto, desde que as pessoas dos crentes são aceitas por meio de Cristo, as suas obras também são aceitas nele. Não como se nesta vida eles fossem totalmente inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, mas o que acontece é que ele, olhando para eles em seu Filho, se agrada de aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora realizado com muitas fraquezas e imperfeições. Bom, geralmente eu tenho feito algumas perguntas, tentando aí mostrar aplicações diversas, mesmo que essas perguntas não sejam plenamente, satisfatoriamente respondidas, não sejam respondidas de uma forma tão nítida, clara. Aqui eu não vou nem me meter nessa. Essa daqui, com toda sinceridade, irmãos, eu mesmo nem faço as perguntas que são muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis. Mas, vamos aí concluir algumas coisas nessa complexidade. Então, vamos lá. Começamos falando, entretanto, desde que as pessoas dos crentes são aceitas por meio de Cristo, suas obras também são aceitas nele. Então, nós não somos dignos de sermos aceitos, mas em Cristo Deus nos aceita. Da mesma forma, as imperfeitas obras que fazemos não são dignas de serem aceitas, mas em Cristo são aceitas. Então, é isso. A afirmação não é complexa, é simples. Ou seja, vamos considerar um exemplo qualquer. Se nós fazemos uma boa obra de amor e de caridade, fazendo algum socorro ou auxílio a algum irmão nosso, essa obra, inspirada pelo Espírito Santo, ela é perfeita e isenta de qualquer fraqueza ou falha nossa? É uma obra perfeita você ajudar um irmão por amor, inspirado pelo Espírito Santo? Não. Perfeita não, porque está misturada comigo, como nós vimos no ponto anterior. Lembrem-se disso. Eu vou voltar no ponto anterior. Essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição. Então, o Espírito é perfeito, mas nós, ainda neste mundo, não somos perfeitos e aparece alguma fraqueza e imperfeição. Já podemos citar inúmeras, geralmente aparentes, não só essas. Mas, por exemplo, vou fazer essa ajuda, sinto-me tentado a
promovê-la, a, a sentir-me melhor que outros por fazer isso. Há várias fraquezas que acabam sendo presentes. Então, em nós há fraqueza e imperfeição ainda, já citamos, né, com prazo determinado, graças a Deus, desta vida, e prometido que seremos perfeitos. Mas essas obras estão misturadas a nós em fraqueza e imperfeição. Só que, ainda assim, essas obras são aceitas em Cristo. São aceitas em Cristo. Então, não é de falar assim, mas então jogamos no lixo essa boa obra por causa da nossa fraqueza. Não, elas são aceitas assim mesmo em Cristo. Elas são aceitas desta forma em Cristo, mesmo não sendo perfeitas, porque, vamos citar, estão em Cristo. Então, em Cristo. Isso é uma coisa que nós temos falado nessa confissão de fé e nas nossas reflexões contínuas. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Como naquela canção que nós fazemos, Bendito seja o Deus e Pai, inspirada em Efésios 1. Então, sempre, em toda estrofe, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, precisamos entender que isso consiga, vamos dizer assim, sair da nossa cabeça em direção ao nosso coração. Não ficar só no nosso conhecimento em Cristo, em Cristo, em Cristo, mas ir para o nosso coração. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos em Cristo. E esse é o importante. Em Cristo. Não é em si a obra, mas a obra em Cristo. Então, a relevância suprema é em Cristo. Então, nele, por ele, para ele, e feitas essas obras, inúmeras boas obras feitas pelos cristãos, pelo plano de Deus, feitos pela graça, feitos para o reino de Cristo, e para aumentar e para prosseguir com o reino, feitas para a edificação da igreja, feitas para o louvor da glória ou da gloriosa graça de Deus. Bom, subsidiando essa ideia no item 17 aqui, Efésios 1, está citado, Efésios 1, 6, mas lendo do Efésios 1, 4 a 6, Efésios 1, 4 a 6, que diz: Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, foi nele, em Cristo. Nós estamos falando do onde, novamente, né? Nele, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Então, existe um efeito prático, visível e completo em nossa vida, santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E o versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o versículo 6 enfatiza a graça. Então, se nós estamos falando de escolha, Deus nos fazendo santos, nos fazendo irrepreensíveis e nos predestinando em amor, nós estamos falando de louvor da graça. Então, a nossa santidade não é para louvor das nossas obras, mas para louvor da gloriosa graça, porque tudo isso flui de Deus. E
O outro versículo é 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Alguém pode fazer a leitura? Então, dentro da gestão divina da história, do universo, e especialmente, mas não exclusivamente, da sua igreja, vocês estão sendo construídos, edificados, e cada um de vocês como pedra viva. Então, todos nós, juntos, nesse edifício, essa casa espiritual, como sacerdócio santo, mais uma doutrina aí muito conhecida dos reformados, protestantes, sacerdócio universal, nós todos em Cristo, sacerdotes, todos nós, não só o pastor, não só o bispo, não só o presbítero, estou falando todos os irmãos, em Cristo diretamente, sacerdócio de todos, ou como nós chamamos, sacerdócio universal dos cristãos, dos crentes. Então, nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Oferecemos sacrifícios espirituais, não são sacrifícios físicos, não é isso que nós estamos dizendo em si, a especialidade aqui não é a parte física, estamos falando da parte espiritual, sacrifícios espirituais, e isso é incrível, isso é a parte de assustar, aceitáveis a Deus. Você oferece coisas que Deus aceita. Você fala, na última aula nós falamos, nossas justiças, trapo de imundícia perto de Deus. Nós oferecemos e Deus aceita. As nossas boas obras são aceitas. Isso que você faz em prol do seu irmão, isso que você faz por amor, mesmo falho, em Cristo, é aceito. É um sacrifício espiritual aceito. Então, ênfase final, por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, somente em Cristo. Somente em Cristo. Então, nossas boas obras são aceitas em Cristo. Então, é por causa da qualidade das nossas obras? Não. Não. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. É visualizando Cristo. Então, tem um texto que fala algo que exemplificava isso visualmente para o povo de Israel, que é Êxodo 28. Então, Deus aceitava sacrifício de animais. Não precisa muito, né? Deus deixa claro isso, né? Super Deus está com fome, está precisando que matem animais para ele comer. Não está. Não está. Mas aceitava sacrifícios de animais olhando para o sumo sacerdote, purificado, obviamente, esse sumo sacerdote, já com o seu procedimento, mas anunciando a consagração a Deus e sendo aceito pela fé. Então, Êxodo 28, versículo 36, 37 e 38, só para mostrar o sumo sacerdote e essa situação. Versículo 36, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, por ele utilizar
e lembrar sempre, ó, consagrado ao Senhor, o sumo sacerdote. Então, olhava aquela oferta do israelita médio, vamos citar assim, e tinha lá no sumo sacerdote, consagrado ao Senhor, e olhando para o sumo sacerdote, consagrado ao Senhor, era aceito. Agora, Jesus, o perfeito sumo sacerdote, Jesus, o completo e perfeitamente consagrado ao Senhor, é visto para a aceitação das nossas ofertas, das nossas obras. Então, olha-se para Cristo, para que sejam aceitas as nossas obras. É em Cristo que é aceito o nosso culto. É em Cristo que é aceita a nossa oração. É em Cristo que é aceito o seu cântico, o seu louvor. É em Cristo que é aceito o seu amor para com o próximo. É em Cristo, é em Cristo, é em Cristo. Tem como não nos dobrarmos e louvarmos com todo o nosso coração a Cristo. E tudo que nós temos em Cristo. Algum comentário? Destaque? Pergunta para a Paty responder? Ela se surpreendeu ali. Não? Podemos seguir? Então vamos lá. Continuando o raciocínio e sem desvincular com o ponto anterior. Lembra-se, as boas obras nossas misturadas a imperfeições, originadas no Santo Espírito, então não há mérito nosso, mas, esse é o mas de acabar com a cabeça do Tiago Dutra. Mas, nós temos esse processo de santificação, que é igual em todos nós. Lembra, justificação em Cristo, o ato de justificação, feito a todos os cristãos, todos os que recebem justiça plena e perfeita em Cristo, e santificação, que a gente fala que é processual, que é a nossa guerra contra o pecado, as boas obras que acontecem em nossa vida, são iguais em todos os cristãos? Não. Não. Tem cristão que, na verdade, nem tem tempo disso. Vide o ladrão na cruz, né? Não teve esse processo longo, essa caminhada longa, mas nós, graças aos planos aí de Deus e graças a Deus, temos, e essa lida difícil, mas a luta contra o pecado, e para fazer boas obras durante a nossa vida, nesse processo de santificação. Então, flui de Cristo, aperfeiçoa, nos aperfeiçoa, aperfeiçoa-se em nós, e com graça em nós, e de forma diferente em todos nós. E, então, essas boas obras, isso que nós fazemos de bom, mesmo que com fraqueza, é aceito e, aí pasmem, recompensado. Recompensado. Essa é a parte de destruir os nossos joelhos e realmente nos dobrarmos de qualquer forma. Recompensados. Ou seja, eu não tenho nem como comparar, mas é como se o que nós fazemos, mesmo que fraco, imperfeito, e não transforme Deus, e não crie riqueza mais em Deus, mesmo assim Ele se alegra em nos recompensar. Tem comparação, mas se existe uma obra que o próprio Deus faz, vamos imitar um marceneiro aí, que está lá com o seu martelo, pregando os pregos e firmando algo muito forte, e vem o filhinho dele com um martelinho de plástico, e brinca de bater nos pregos, e sequer, na prática, afunda um prego. E mesmo assim, no final, ele ganha um salário gigante do pai. Por quê? Simplesmente porque também o salário é graça. Isso é perturbador. Até isso é graça. Até o salário é graça. Então, isso é profundo demais para mim. Para vocês não, vocês estão muito além.
mas muito profundo. Ele não só aceita como recompensa. A Bíblia é cheia da informação de que vocês serão recompensados pelas boas obras. Recompensados. Galardão, irmãos. Estamos falando de galardão. Muitos crentes de longa data chamam muito dessa palavra. Essa palavra já resume. Galardão, sim, recompensa. Palavra que no original remete a pagamento mesmo. Pagamento, salário. Por boas obras. Essas que nós estamos falando imperfeitas, fracas, vindas do próprio Espírito, que a gente não pode requerer esse mérito, mas mesmo assim é nos dado. Mesmo assim é nos dado. Então, por exemplo, Mateus 25, 21, 23, que é citado aqui. Mateus 25, 21, 23, que diz, Mateus 25, 21. Basicamente é a mesma redação, tá? Os dois versículos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É a mesma redação do versículo 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, dentro da nossa realidade, mesmo o mais fiel, é fiel no pouco. E é colocado sobre o muito. É colocado sobre o muito. Essa é a graça abundante na recompensa divina das nossas boas obras. Eu o porei sobre o muito. Eu o porei sobre o muito. Irmãos, se algum de vocês tem, vamos lá, esse aspecto de consciência da nossa pequeneza, do singelo ato de que você faz a boa obra, participa do reino, às vezes contribui com o seu dinheirinho e fala: olha, queria contribuir mais. Às vezes você vai lá e abraça o irmão e cumprimenta: olha, o que eu faço é muito aquém. Fiel no pouco. Ainda assim, a recompensa disso é ser colocado sobre o muito. Essa é a graça abundante. Então entendam, todas as suas boas obras, inspiradas pelo Espírito, e mesmo que nas suas mãos, com fraqueza e imperfeições, mesmo que com fraqueza e imperfeições, serão abundantemente recompensadas por Deus. Façam-nas muito voluntariamente. Se esforcem nelas. E Hebreus 6, 10. Hebreus 6, 10. Alguém pode fazer a leitura? Ou seja, a justiça de Deus opera até nas nossas fracas, imperfeitas boas obras, de forma que o nosso trabalho não é vão, como a gente gosta de citar em 1 Coríntios 15, 58, né? Nosso trabalho no Senhor não é em vão no Senhor, em Cristo, em Cristo. E o trabalho de vocês, e o amor que vocês demonstram, não é em vão, não será esquecido. Tudo que você fez fielmente não será esquecido. Não é pelo reconhecimento dos homens. Não exemplificar aqui de uma forma mais prática, todo o trabalho feito pelo pastor João Paulo não é pelo apreço na festa de aniversário que é recompensado. Não é. E cada um de vocês não é nisso, ou em reconhecimento de homens, que é recompensado o trabalho, a boa obra de vocês. Não é. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso.
Deveríamos, óbvio, todos nós nos regozijarmos em cada boa ação dos nossos irmãos? Sim, mas somos falhos também nisso. Mas, de qualquer jeito, não é esse o pagamento. O salário, o pagamento, o galardão, a recompensa, como quiser, é muito maior. Em Cristo e abundantemente na justiça de Deus, que é inclusive imputada a nós, e de toda ajuda aos santos, como diz o versículo, e todo o amor seu, e toda proclamação sua do Evangelho, da graça do perdão. Todo o trabalho do Espírito. Galardão. Qual é o galardão? Eu não entendo como. Qual exatamente? A Bíblia nem se enfatiza exatamente qual. Temos galardões, por exemplo, as 7 igrejas no Apocalipse, cada um diferente, sendo falado ao que vencer e narrativas diferentes, mas não é um texto literal. Então, não entendemos como, mas haverá galardão. Essa é a nossa garantia bíblica, haverá galardão. Dúvidas? Comentários sobre esse ponto 6? Que é num carro correndo assim, não há mérito, não há mérito, não há mérito. É um puxar o freio de mão e vocês terão um pagamento. Para mim, é uma conversão do sentido aqui que só as coisas em Deus podem vincular isso. Só em Deus. Comentários? Não? Tranquilo? Podemos encerrar no ponto 7? Eu não acredito. Ou seja, façam. Esqueçam a confiança em vocês ou na perfeição das suas obras. Façam. Façam. Mas eu estou mal, eu tenho coisas assim meio complicadas que eu não resolvi ainda, então é melhor eu nem... Faça! Qualquer momento da sua vida será misturado com imperfeição, tudo que você fizer. Mas garanto que mesmo na maior nos seus olhos, maior dos seus momentos imperfeitos, o que você fizer será aceito em Cristo. Esse é o ponto, será muito recompensado. Compensa. Faça, sorrindo, faça. Peça perdão, óbvio, reflita, mas faça. Haja. Arregace as mangas, ajude. Ame. Sorria. Então, essa é a leveza do Evangelho que é trazida a nós. Mais algum comentário? Não? O tempo mostra a imperfeição das minhas obras, né? Mas é muito latente. Ponto 7. Semana que vem, caso seja possível, David começará com um novo ponto. E, possivelmente, se Deus permitir e quiser, estaremos em viagem. Então, é bom que termine. Então, peço já desculpa pelo horário. Ponto 7, obras
Vamos falar de obras sem Cristo. As obras feitas por homens não regenerados, embora por si mesmas possam ser coisas que Deus ordena, e proveitosas, olha isso, sim, proveitosas, tanto para a pessoa que as faz, quanto para os outros. Contudo, porém não procedem de um coração purificado pela fé, não estão de acordo com a sua palavra, com a palavra, nem são feitas de uma maneira correta, com a finalidade correta, a saber, a glória de Deus. Elas são, portanto, pecaminosas. Uau! E não podem agradar a Deus, nem tornar uma pessoa apta para receber a graça de Deus. Não obstante, negligenciá-las ainda é ainda mais pecaminoso e desagradável a Deus. Aqui, ele permeia todos os caminhos juntos num mesmo texto, tá? É muito interessante e, no meu ver, 100% assertivo. Bíblico mesmo. Então, primeira coisa, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E quem não está em Cristo, não aceita a obra. Ponto. Caminho lógico, fácil. Então, se não é aceita a obra, tem um monte de particularidades que vamos citar aqui. Primeiro, então, homens não regenerados, não nascidos de novo, não estão em Cristo. Eles conseguem fazer coisas que Deus ordena que os homens façam? Claramente a redação já diz, sim, conseguem. Conseguem, até sem acesso às Escrituras, povos longínquos que nunca tiveram nenhuma pregação do Antigo Testamento, nem de Cristo, Novo Testamento, fazem coisas que agradam a Deus, no sentido de que Deus ordenou. Agradam? Não. Agradam? Não. Mas fazem coisas que Deus ordenou. E coisas proveitosas. Tanto para si mesmos, ou seja, vamos considerar o povo lá obstinado em uma religião totalmente alheia a Deus, totalmente diferente, eu não vou citar nenhuma para criar estereótipos, porque tem um monte, qualquer uma que não é em Cristo, mas esta pessoa vai lá e, sem Cristo, ajuda uma pessoa que está em necessidade. Salva uma vida em risco iminente. Às vezes tem sacrifício próprio em prol da outra pessoa. Aí você fala, mas como? Sem Deus ele faz isso que é bom aos nossos olhos. No sentido de que cumpre o que Deus ordena a todos nós. E muitas vezes, para vergonha nossa, claro, muito melhores que as nossas. Ou são. No seu exterior, no seu aspecto, na sua aparência, essas obras podem ser muito melhores que as nossas. Como assim? Vamos dizer, nós, regenerados em Cristo, devemos cuidar do próximo? Estamos falando de não é da igreja. Está lá alguém com fome, padecendo. Devemos cuidar? Sim, um sim contundente, sim. E um não cristão cuida melhor às vezes. E aí? Então a obra em si, o aspecto da obra para nós, pode ser que não regenerados tenham esse aspecto de obra, essa estética, essa plástica. Melhor. Isso é para vergonha, humilhação nossa, tá? Humilhação nossa. Melhor. Precisamos nos esforçar em boas obras, em amor. Precisamos nos esforçar. Proveitosas tanto para a pessoa que faz, mesmo não em Cristo, tá? Quanto para o outro, ou seja, realmente enche o bucho do cara que está com fome. Realmente ajuda alguma coisa. Ou seja, é proveitosa. Obras proveitosas. Então, vamos lá. Tem exemplos disso na Bíblia? Óbvio. Pessoas cumprem e cumprem bem, às vezes. Está dentro do enredo muito mais amplo que nós vamos citar de graça comum. Tem ótimas performances de ótimos eventos. Por exemplo, segundo livro dos Reis, 10:30, que fala sobre Jeú. Grande Jeú. Brabo, hein? E o Senhor disse a Jeú:
como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Quem é Jeú? Jeú foi levantado para matar Acabe. Por quê? Porque Acabe estava terrível. Acabe é considerado, por muitos aí, o pior rei de Israel. Então, do reino do norte, pior deles, Acabe. E aí Deus levantou um homem para punir Acabe. E esse homem, então, homem idólatra. Um homem idólatra. Um homem que Deus não aprovou a vida dele. Mas o que ele fez ali de cumprir, usado para cumprir, ele cumpriu. Foi ótimo. Foi ótimo. Ou seja, executam o que Deus ordena, executam, como diz aqui nessa versão NVI, o que ele aprova. Não por isso agrada a Deus. E até essa execução pode ser punida por Deus. Vide Babilônia, vide Assíria. Israel pecou. Ele falou, vou levantar alguém para punir vocês. Aí, Babilônia vem e destrói. E aí Deus pune a Babilônia também por fazer isso. Por quê? Porque eles não estão agradando a Deus, mas estão fazendo o que Deus aprova em punir Israel. Então Deus usa. E é fantástico o plano de Deus. No primeiro livro dos Reis, 21, 27 a 29, ainda traz Acabe aqui para chave de ouro. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano, de saco e jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Então, fez o que muita gente deveria fazer e não faz. Se a gente fosse pegar assim na estética, muita gente olharia esses versículos e falaria, melhor que, Sansão, melhor que Jonas. Não é. Incrivelmente, espiritualmente falando, não é. Mas, realmente foi algo muito adequado, que todos deveriam fazer. Todos deveriam fazer. Por quê? Por que inadequado, então, espiritualmente? Qual é o motivo deles fazerem obras adequadas, que Deus ordena e, às vezes, tão bem feitas? E, mesmo assim, não serem aceitos? Porque essas obras não procedem da fé. Gênesis 4, 5, texto que ele subsidia aqui, falando de Caim, né? Gênesis 4, 5, mas não aceitou Caim e sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Hebreus 11 nos fala sobre o motivo. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois bem, lembra-se do sacrifício. Abel levou um sacrifício, Caim levou outro. Abel, o cordeiro, e Caim do fruto da terra. É por causa da substância, cordeiro e substância, fruto da terra, que Deus aprovou um e reprovou outro? Não, é por causa da fé. É lógico que aprove a Deus no seu plano que fossem estes os sacrifícios. Mas, por causa da fé, a Bíblia deixa claro que Caim não foi aceito, Abel foi aceito. Então, pela fé. Então, por isso, por não ter fé, por não vir da fé, e deixando claro, mas não tem aqui, mas Romanos 14, 23, bate martelo nesse tema. Ao meu ver, bate martelo.
Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E esta frase é maravilhosa. E tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo. Até ajudar o próximo, se não vier da fé, é pecado. Até as melhores obras do mundo, feitas de acordo com o que Deus ordena ser feito, são pecado. Não estou falando que atingem o padrão de Deus, não. Mas, sob os nossos olhos, as melhores obras do mundo, não regenerado, por não terem fé, são pecado. Isso é muito severo. Entenda, esse é o motivo. Não estão em Cristo. Nosso regozijo não é pelas nossas obras, é por Cristo. Então, com isso, eles não cumprem a palavra. É realmente vão. Fala sobre 1 Coríntios 13, que vocês conhecem muito bem. Fala só um, mas de 1 a 3. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Quem faz isso, faz sem amor, faz de uma forma inútil. Ou útil em algum ponto, sim, mas não tem o necessário para agradar. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Nada serei. Ou seja, está falando de frutos do Espírito necessários para que isso seja importante. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E como temos amor? Já falamos disso quando falamos sobre capacidade. Como somos capazes de amar? Só em Cristo. Falamos do posso amar que a gente canta. O fruto do Espírito é amor. Então é só do Espírito. Então é o Espírito. O Espírito. Somente com o Espírito Santo. Somente regenerados. Aí sim cumpre o que a Bíblia exige. Aí sim cumpre a palavra de Deus. E também fala sobre o que o Jales quer falar agora. Exatamente isso. O que, Jales? Eu achei incrível, porque realmente o que nós vamos falar agora, é literalmente, realmente o que nós vamos falar agora. E eu falei antes, na sorte, tá? É a motivação, o motivo de fazer essa boa obra. Lembrem-se disso, o proveito, por isso que eu me corrigi na questão de utilidade, o proveito existe. Ajuda a própria pessoa, ajuda o próximo. É que nem o que nós estávamos comentando esses dias, eu falei com o pastor lá, a oração tem proveito. Mas a oração, a orixá também tem proveito científico. Porque essa postura tem proveito. Então não estamos falando que necessariamente é agradável a Deus. Mas lógico, tem proveito. A fé em si, você pode acreditar nessa parede e isso te ajudar a curar uma doença, efeito placebo, ok, mas ajuda a lutar contra. Então, entendam, não é porque é proveitoso para si mesmo que está validado perante Deus. Então, a obra do não regenerado é proveitosa, pode ser proveitosa para si ou para o outro, mas não torna isso agradável, ainda assim é pecaminosa. E um dos pontos é o que o Jales falou, a motivação, o que eu quero fazer, na verdade, com essa boa obra. Tem um raio-x aí, feito aqui, de que eles não buscam a glória de Deus. Não se busca a glória de Deus nessas obras.
Por exemplo, Mateus 6, 2 e 5. Mateus 6 que fala sobre esmola, oração e jejum, e esses três falam sobre as péssimas motivações de pessoas não em Cristo, que fazem esmola, oração e jejum. 2 desses versículos dizem, ó, o versículo 2, Mateus 6, 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já recebem sua plena recompensa. Ou seja, eles dão esmola para serem louvados por homens, e eles fazem questão de tocar trombeta aí para anunciar que eles estão dando a sua esmola, já estão recebendo a recompensa deles. Realmente, como já lhes disse, a motivação deles é se exibir. Mas indo além, até na oração, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, oram e chamam a atenção de todos para belíssimas orações para serem vistos, para serem apreciados, elevados perante os demais. Já receberam a sua recompensa, não tem nada em Deus para serem recompensados. Não é uma boa obra a ser aceita em Cristo. Então, esse é o problema, porque não buscam a glória de Deus. Tem esses casos de buscarem a glória própria. E isso não torna eles aptos a receber nada de Deus. Então não importa essa qualidade aparente, não importa se a gente fala, caramba, foi um negócio muito bacana que fizeram. Ok. Amós 5, 21 e 22. Deus declara, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Então, não importa o culto que vocês fizerem lindo, maravilhoso, esteticamente ótimo, ninguém desafina. Todo mundo cantando aquele coral majestoso, arrepia quem ouve. Ok, Deus não suporta. Ele falou, por quê? Mesmo que vocês tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Porque não são obras em Cristo, pelo Espírito, transformadas, regeneradas, aceitas em Cristo. Se não é aceito em Cristo, não importa se esteticamente é melhor. Não importa. Mas, ainda tem o último mas, tá? Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou seja, não depende de agradar a Deus, de ser agradável a Deus, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da própria misericórdia de Deus. E unindo essa misericórdia aí com Tito 3,5, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá, vezes 2, né, o áudio. Ainda assim, entendam, o regenerado não faz obras dignas da recompensa, pelo apreço, pela verdadeira aceitação de Deus, pelo cumprimento pleno da palavra ou da glorificação de Deus. Não faz. Então, ele não precisa fazer essas obras? Precisa. Mesmo obras que não serão aceitas perante Deus como obras em Cristo, obviamente, não. Mas eles devem fazer o bem, sim. São todos chamados a fazer o bem. Todos. Nós, em Cristo, e eles, mesmo não tendo Cristo, são chamados. E por não fazerem, será um estado pior do que eles fazerem sem Cristo. Fazendo sem Cristo, eles já estão pecando. Não fazendo, é pior. Por isso que a gente diz e frisa, existe pecado mais odioso do que outros perante Deus. Pecadinho, pecadão que a gente... Existe. Fazer o bem sem Cristo é pecado. Não fazer o bem é um pecado mais odioso ainda. Mais odioso. Não fazer... então não vou fazer se não vai ser aceito. Mais odioso ainda.
descumprir é pior. Como diz aí, negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e desagradável a Deus. E encerrando o nosso ponto, então, Jó 21, 14 e 15 diz: contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? Então, essa postura é a postura mais odiosa. Então, se você rejeita voluntariamente mesmo e odeia isso não estando em Cristo, é pior ainda. É pior, um estágio pior. Ou seja, mesmo não estando em Cristo, deve-se fazer o bem. E será castigado mais severamente por negar. Mateus 25, 41 a 43. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25, 41 a 43. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Ou seja, é pior ainda que não o façam. É mais odioso ainda que não façam o bem. Então, por mais que a boa obra do não regenerado seja proveitosa, por mais que possa ser muito adequado aos nossos olhos, muito bom mesmo, ela é ainda perante Deus pecaminosa, por não estar em Cristo, por não proceder de uma fé verdadeira e do amor que só há no Espírito Santo. Mas, se ele não fizer essa obra, em piores lençóis ele se encontra. Então, o chamado é, pela graça comum de Deus e pela vontade de Deus, que todos façam o bem. Que todos façam o bem. E nós devemos, sim, ter proveitos com o bem feito, mesmo de não regenerados. A igreja não deve negar o bem dos não regenerados. Olha isso. A igreja não pode negar a graça comum. A igreja não deve odiar o bem vindo dos ímpios, mesmo que não seja em Cristo agradável a Deus. Complicado? Muito. Mas entendendo o que a Bíblia narra sobre isso, precisamos nos alicerçar nisso. Comentários? Já passamos muito do tempo, obviamente, peço perdão já. João, pastor João. Então, eles podem fazer coisas adequadas pela lei escrita no coração. O ímpio pode, mesmo nem conhecendo a palavra, pode fazer coisa adequada sim. Tem uma lei interior que tem aquela acusação contra o mal, que tem aquela aprovação da coisa legal. Existe isso impresso em nós. Então, ele pode realmente ficar satisfeito por ajudar uma pessoa e se sentir bem mesmo. Caramba, isso é legal, vou cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar do meio ambiente, cuidar disso. Isso é bacana, necessário. E ele se sente bem com isso e ser proveitoso para ele. Ótimo. Mas isso não torna, obviamente, não perdoa o pecado que há nisso. Isso não perdoa o pecado que há nisso. Fazer as coisas sem Cristo. Sim, serve como testemunho de que existia um padrão moral, existia uma coisa certa, existia uma definição do bem, e mesmo ele tendo experimentado coisinhas boas a se fazer, ele não buscou a fonte do bem. Então essa é a ideia de, isso acusa eles, acusa no sentido de que eles experimentaram bem,
e não buscaram a Deus. Ou seja, ganharam coisas, esses dons de Deus, rejeitaram o Deus dos dons. É essa a acusação de quem faz obras bacanas sem Cristo. Mais algum comentário? Espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito proveitoso. Realmente esse capítulo 16 para mim foi muito gostoso. Peço perdão por não poder fazê-los apreciar tão bem quanto eu mesmo apreciei. Mas espero que a leitura e o Espírito Santo conduzindo todos nós torne proveitoso tudo que nós temos estudado. Caio? Viajado? Não dá para nós tomarmos esse rumo na parábola, com certeza, mas sim, é uma reflexão de que ímpios podem ser usados por Deus como modelos de obras melhores? Sim, com certeza. Para nossa vergonha, mas para nosso consolo, descanso, conforto, delícia, em Cristo. Em Cristo. Façam em Cristo. E em Cristo teremos obras melhores. Em Cristo teremos, busquem a Cristo, orem, arregassem as mangas e façam. Tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito e vocês foram regenerados para fazer esse muito. Essa é a intenção. Façam. Levantem-se e façam. Levantem-se e vamos orar para encerrar a aula. E eu peço muito perdão pela boa obra de estudarmos, misturada na minha fraqueza do horário. Vamos lá? Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por tamanha graça, graça tão abundante que sequer entendemos em todos os momentos da nossa vida, ela misturada com tudo em nós, ó Deus, a partir de Cristo, ela abundante e transbordante em nós, a tal ponto de que nós podemos fazer algo agradável a Ti em Cristo. A tal ponto que nós ainda falhamos nesse mundo, mas aceitas as nossas obras. A tal ponto que a sua graça esparramada pelo mundo ainda colhe obras grandiosas até de quem não é regenerado. Ainda que seja pecaminoso perante Ti, ainda que ajunte ainda o ensino de que deveriam buscar a Ti, isso condene, isso ajude a mostrar a Deus e eles continuarem rejeitando. Que não rejeitem, que sejam quebrantados pelo Teu Santo Espírito e que sejam salvos, que sejam transformados e que nós anunciemos esse Cristo que transforma. Que nós anunciemos como igreja boas obras, anunciemos Cristo, anunciemos a boa obra da cruz, a perfeita obra, e que essa obra venha cobrir-nos todos de graça. Ó Deus, faze-nos fazer, inspira-nos a agir, inspira-nos às boas obras, pela comunhão com o Teu Santo Espírito, e perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. A aula está